Bem, estamos começando mais um Encontros com o Futuro, hoje com a nossa convidada, a jornalista Iris Campos. Vou passar então para o Arnaldo para fazer a apresentação dela. Muito Arnaldo? bom. Bem-vindos. Hoje o tema é Fatos e Versões, o futuro da mídia. E a convidada é a Iris Campos, graduada em Jornalismo e Economia, com mestrado em Integração Latino-Americana e doutorado em Ciência Política pela USP. Ela atuou como editora de projetos especiais da Gazeta Mercantil, como editora de política e temas gerais no jornal Estado de São Paulo, além de colaborações em diversas publicações. Ela é especialista em comunicação estratégica, com ampla experiência em projetos para o setor corporativo, entidades públicas e privadas, campanhas políticas e gerenciamento de crise de alta complexidade. Então, Iris, fake news direto? Dá para confiar em mais nada? Direto? Não, vamos fazer uma preparação, né? Bom, vi que entrou, eu tinha acabado, Ana, de perguntar se não havia mulher no grupo, né? Então, bem-vinda. Pelo menos eu tenho aqui uma contraparte, né? Mas vou fazer, ele já fez a apresentação. Eu quero, primeira coisa, pontuar que eu acho que vocês estão de parabéns por trazerem esse tema. Não porque é a minha vida, a minha profissão, mas porque eu acho que a primeira questão que eu vou colocar para vocês, já agradecendo o convite, é que vocês precisam entender o quão responsáveis por tudo isso que a gente está vendo vocês são. Porque, na verdade, a mídia reflete a sociedade e vice-versa, assim como política, etc., e tudo mais. Então, quando a gente olha assim e vê, olha aqui, claro, vocês não são não estou dizendo que vocês são os responsáveis pela emissão de notícia falsa, mas estou dizendo que todos nós nos beneficiamos de toda a interatividade, né, que a tecnologia trouxe, mas isso é um pouco de causa e efeito. Então, vamos lá. O que eu vou buscar aqui hoje é não fazer a minha trajetória, em absoluto, mas eu vou buscar, assim, pensar alguma coisa do antes, para vocês entenderem o agora, e a gente vai... Você quer compartilhar, Arnaldo? A gente vai trabalhar um pouquinho nesse futuro da mídia. Vamos para o segundo quadro, só para dar uma provocada. Aqui, é bem o inferno que a gente está vivendo. Entrou aí, não sai mais. Então, vamos lá. Quando eu comecei, e eu comecei muito cedo, no terceiro mês do primeiro ano da faculdade, eu já estava na Gazeta Mercantil, projeto iniciando e tal. Veja bem, não tinha jornal sábado e domingo, saíamos da redação sexta, voltava segunda. O que mudou? Tecnologia, questão do dinheiro, quem é da Febraban aí, né, que a gente vinha falando, essa questão das bolsas e tudo, jornal de economia, então você começa a ter uma dinâmica diferente. Bom, se a dinâmica era mais lenta, então vamos lá, a gente saía com a Laudinha, escrevia no papel, voltava, ou tirava a fita da gravação e ia lá montava a matéria. Imagine isso hoje, é impensável. A gente está plugado, vamos lá, seguinte, a tela, Arnaldo, a gente está plugado 24 horas por dia. O que a gente tinha como, acho que pulou uma antes. A segunda, vamos lá ver, vamos ver a outra? Bom, então pode voltar, desculpa, anterior. Então, nesse período, e num período que se você perguntar qual é a função primordial da imprensa, eu vou começar a falar de imprensa. A imprensa é uma parte da mídia. O que compõe a mídia? Tem as redes sociais e todas as outras formas. Então, eu vou começar a falar do papel da imprensa, a imprensa profissional. O que ela faz? Como em tese, né? Fiscaliza as autoridades, então acompanha os movimentos, informa a sociedade aquilo que captou e media esse debate público. É simples assim? Não, hoje. Por quê? Vamos na tela seguinte. Porque a gente teve isso aqui, uma mudança brutal de tudo. Então, aquela lauda que eu escrevia na entrevista ou que eu fazia pelo telefone, não existia celular, todo mundo sabe, lá atrás, aquilo lá foi para o brejo. Em que sentido? Olha aqui, a gente trabalha hoje, nós todos, vocês, na profissão de vocês, eu na minha, em tempo real, com total interatividade, ouvindo e respondendo,
e mais com a mediação agora de inteligência artificial. Então, o que acontece nisso? É uma pressão, e aí, já não fazendo um spoiler da continuidade, mas trazendo um elemento que incorporamos no jornalismo, especialmente de TV e rádio, que é o possível, aquele padrão CNN de notícia, ou seja, você dá um fato, fica todo mundo ali na bancada, ou abre uma sala de debate, e o fato, que é desse tamanho, começa, um fala, o outro fala, replica, volta, e é uma coisa massiva, para ocupar um espaço, não dá tempo da mudança no dial ir para outro lugar, ou etc. e tal. Então, essa interatividade que é própria da sociedade é o que eu digo que a gente é ator do processo, né? Nós somos o quê? Receptores de informação como cidadãos e emissores de informação. E aqui nessa recebe e manda, nessa conectividade que existe hoje, é que os bem-intencionados vão reproduzir o correto. E os mal-intencionados? Aqui que fica a questão. Eu puxei aqui uma tela que eu vou ler para vocês, que eu acho fantástica, é de um jornalista bastante conhecido no nosso meio, não sei se vocês ouviram falar, que é o Cláudio Abramo, fez escola no jornalismo, e ele diz o seguinte: o jornalismo é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter. Não preciso dizer mais nada, né? Essa prática cotidiana do caráter é o necessário para não apenas os jornalistas que estão lá na emissão, na primeira emissão, na emissão profissional, no trabalho inicial, mas também de quem recebe hoje e faz notícia, que são vocês, nós, os cidadãos. Tá? Quando eu digo vocês, é porque eu já estou me colocando do lado de cá na profissão. Mas e aí? Como é que funciona isto? Né? Então, vamos em frente, Arnaldo. Vamos parar aqui para a gente analisar. O que dizem as pesquisas? Vamos fazer um recorte. Vamos lá, Arnaldo? Na primeira, aqui. O ano passado, e é a mais recente do Gallup, ele pesquisou nos Estados Unidos, e apontando o quê? Perda de credibilidade dos meios de comunicação na sociedade americana. Agora, olha como começa o engajamento e como começa a dificultar. Não é só a interatividade, não é só a facilidade do celular, do isso e daquilo. Olha aqui. 31% disseram ter confiança, grande ou razoável, na maneira como jornais, televisão e rádio reportam os acontecimentos. Nós estamos falando de mídia o quê? Imprensa profissional. Rádio, jornal, televisão. Bom, agora aqui é que vem a questão primeira. Republicanos são os que mais duvidam. Só 12% confiam, comparados aos 54% dos democratas. Eram em 18, 20 e 80, respectivamente. Até 2000, não havia tanta distinção entre os polos políticos. Se a gente pegar essa marca do até 2000 e jogar para cá, você tem um paralelo do acompanhamento do acirramento dos processos pela cada vez mais interatividade. Deixa eu só fazer uma nota de rodapé. Eu não sou absolutamente contra nenhuma evolução de nenhuma tecnologia, ao contrário, minha vida se beneficiou muito e a de todos nós. Basta apenas a gente entender onde a gente está e o que está acontecendo. Então, esse é o primeiro retrato lá fora. Vamos no outro. Brasil. Aqui a pesquisa é um pouco diferente, mas ela vai chegar no mesmo lugar. O que vai medir? Duas coisas. Credibilidade, que é a confiança, mas vai medir frequência e acesso. Então, vamos lá. Rádio, 81% confiam, acessam 47%. TV fechada, 75% confiam, acesso 52%. Mídia impressa, 68% de confiança, né, da população para a mídia, 41% de frequência de acesso. Olha aqui o meio mais acessado. Rede social, 74% de frequência de acesso e 41% de confiança. Aplicativo de mensagem, WhatsApp e outros, 73%, e acesso 51%. TV aberta, mais equilibrado, 65%, 69%. Vamos na página seguinte, Arnaldo. O que isso diz para a gente? Onde é que está o problema? Vamos lá, na outra tela. Aqui. As mídias mais acessadas não são as mais críveis, nem a de maior confiança,
mas tem imensa capacidade de reprodução. Sou eu no WhatsApp? Li aqui, vi ali. Então, baixei eu, pessoalmente, uma norma entre os amigos que não são jornalistas. Não quero que me mande nenhum vídeo, nenhuma informação, nada, se não for recorte de mídia, de imprensa profissional, vamos chamar assim. Por quê? Porque eu não vou ser porta-voz de fake news. É o recebi, mandei. Recebi, mandei. Não quero saber se é verdade ou não. Lá na frente, nós vamos ver, eu dividi a palestra em duas grandes questões e nós vamos chegar lá, para vocês entenderem. Primeiro, o que está acontecendo do lado de cá, para a gente ver isso que nós acabamos de ver nas pesquisas. E depois, na segunda parte, é o lado de trás, é o que acontece. Esta realidade impacta a vida saudável financeira da mídia, da imprensa mais profissionalizada, que vai gerar esse meio de campo bem confuso. Então, vamos lá em frente. Bom, o que a gente tem aqui? As plataformas, Amazon, Google e por aí vai, controlam as agendas, e eu vou explicar o porquê, econômica, política e social. Reorganizam os dados para capturar o quê? A tua atenção. E aí eu botei essa nota de rodapé, porque o Pondé, o filósofo, é sempre bastante engraçado, né? E ele diz o quê? A democracia das redes, com toda essa abertura, produz o quê? Pensamento e produção de conteúdo imbecil e miserável. É a palavra dele, mas a gente, muitas vezes, quando está lendo, pensa a mesma coisa. Vamos lá. E a grande questão, e aqui estamos com as duas grandes questões, mas a grande questão que sempre passa por mim, que vivo disso, né? Vivo disso o quê? Vivo neste meio, né? Como jornalista e como, hoje, não exercendo a função de jornalista dentro de redação, mas eu vivo na comunicação das várias formas, né? Como o Arnaldo mencionou. Então, qual é a minha preocupação? A primeira coisa que me vem sempre à cabeça é como é que as pessoas acreditam nisso. É impressionante. E você vê assim, muitas vezes você recebe mensagens que você fala, não é possível, quer dizer, qual é o incrível da razonabilidade que passou pela primeira pessoa onde bateu essa informação? No mínimo, olha e fala assim, eu tenho dúvida, não vou passar para frente. Eu não posso para frente perguntando assim, você acha que isso é verdadeiro? Porque se o outro achar que ele vai, e se for um fake news, eu estou aumentando essa capacidade. Então, a primeira grande coisa é qual é a minha razonabilidade e o que eu faço quando eu leio algo. Há várias formas que a gente vai tratar depois. No primeiro bloco que a gente tem, a mudança no comportamento do cidadão. É aquilo que a gente falou até agora. Eu sou consumidor de notícia, mas eu também sou emissor de notícia. Quando eu recebo, mando, vou, leio, volto, vai, eu estou fazendo, eu posso não escrever a notícia, mas eu estou fazendo ela circular. Então, eu sou emissor de notícia. E daí que nós vamos tratar depois, onde se gera a produção nas redes sociais, especialmente de fake news. Não vou dizer da mídia profissional, que nós vamos analisar depois, o engajamento da mídia profissional. Eu estou, por enquanto, traçando esse cenário. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual a diferença entre fato e notícia? Alguém quer dizer, se o Paulo permitir? Entra bem rapidinho. O que é fato e o que é notícia? O fato, se ninguém se apresentou, o fato é a notícia nua e crua, pura. Caiu uma bomba no hospital em Israel, ponto. Em Tel Aviv, não, em Beersheba, no sul de Israel, caiu uma bomba. Isso é um fato. Agora, se eu estou do lado de cá, eu vou dizer, coitado do israelense, do isso, do aquilo. Se eu estou do lado de Israel, eu vou dizer assim, não, foi bom, foi a recíproca, que caiu, porque já matou o outro. A notícia, eu posso engajar já na transmissão dela com a minha visão de mundo, ou a visão do grupo ao qual eu pertenço. Ou, numa coisa que se chama efeito manada, que é típico em campanha política, eu não acredito, mas os outros acreditam, como eu não entendo muito disso, eu me engajo nessa aí, vamos lá. Então, isso é uma coisa muito séria. O segundo cenário que a gente vai ver é a mudança numa coisa que chama tráfego de acesso a veículo. E aí é a hora que eu explico para vocês, aqui mais para baixo, nós vamos entender onde nós estamos e por que isso
é mortal para a imprensa séria, mortal. Vamos lá, vamos em frente, Arnaldo. Bom, a questão número 1, o pano de fundo do debate, disso tudo que a gente falou até agora. O que está em discussão? Liberdade de expressão versus regulação. Opa, começou a entrar uma coisa aqui diferente. Porque é o seguinte, se eu tenho todo esse acesso, com toda essa interatividade, se eu sou emissor, se eu sou receptor, se eu sou isso, se eu sou aquilo, eu tenho que me pautar por padrões. Eles já existem, já. Nós vamos ver. Precisam ser aprimorados? Sim, nós vamos discutir. É óbvio que nas democracias liberais é que vão se discutir as regulações, porque a outra, com a boca, censura, não fala, não tem o que regular. A regulação vem do desportivo, do fato de ter um déspota no comando ou qualquer outra coisa. Qual que é o fio da navalha desse processo? Onde é que começa a liberdade do outro e termina a liberdade de expressão e começa o direito do outro? É um fio da navalha, porque aqui também, nessa discussão, tem um engajamento. Tudo que a gente faz. É que nem aquela história que diz assim, eu detesto política, eu não faço política. Você já fez política. Quando você diz, eu não gosto de política, você já fez política. Então, senhores, é o seguinte, no mundo, nasceu, está engajado em alguma coisa. Você pode negar, você pode acatar, você pode ficar no meio do caminho, são as 3 coisas possíveis. Bom, e tem os derivados de cada um, eu posso entrar em guerra, eu posso matar o outro, eu posso acatar, eu posso acolher, etc. e tal, mas, enfim, é nesse caldeirão que nós estamos no momento. E é um momento muito interessante. Por isso, de novo, vocês escolheram esse tema que está assim, no calor do debate. Por quê? Porque quando eu falo de regulação, olha o que está acontecendo no país. Vamos lá, Arnaldo? Olha aqui, o que nós temos de marco regulatório? LGPD, todo mundo sabe, né? Óbvio. Foco na proteção da privacidade, intimidade das pessoas, direitos humanos. Por que todo esse cuidado? Porque aí que vem depois, uma outra coisa que está acontecendo agora, que é o que fazem com os nossos dados pessoais, né? Então, dados são fontes preciosas para empresas na busca de atingir público-alvo. Marketing puro, vocês devem receber por dia, aqui no Brasil, 1000 telefonemas de gente para checar se existe, que é para segmentar e vender a base de dados. Ok. Mas o que está acontecendo agora mais interessante? Marco Civil da Internet está em discussão, o STF, que já formou maioria. Por quê? Qual é a regra? É 2014, o que eles estão discutindo é o artigo 19, mas do que trata? Liberdade de expressão nos meios virtuais, proteção de dados pessoais dos usuários, direito de acesso ao acesso à internet e deveres dos provedores de internet, as Big Techs. Vamos para a página seguinte? Aqui. No Marco Civil, já vi 1000 artigos explorando que o STF está legislando quando deveria ser, realmente a discussão está no Congresso. Por quê? Porque é lei. Bom, mas acontece que o STF entrou, por quê? Porque estava havendo muito abuso, né? E aí vocês acompanham a dinâmica, talvez o Arnaldo um pouco menos, que está fora, mas já havia, inclusive, a expressão Big Brother judicial, ou seja, o STF, ao trazer a questão, está dando uma de Big Brother em cima de tudo. O Google soltou uma nota na semana passada dizendo o seguinte, olha, tudo bem, eu acho que tem que ter garantia de procedimentos, tem que ter critério, mas tem que evitar insegurança jurídica. Maravilha. E o que é complicado, diz a nota do Google, que não está aqui descrita inteira? Ele não pode fazer remoção indiscriminada de conteúdo, porque vai gritar um monte de gente dizendo, mexeu na liberdade de expressão. Porém, ele diz na nota o seguinte, várias empresas que colocam as mensagens e que saem, etc., então, elas não têm capacidade, está tudo entre aspas, tá? Não é emissão da minha opinião. As empresas não têm capacidade de fazer esse acompanhamento desse debate com o rigor necessário para que as plataformas não incorram em ataque à liberdade de expressão ou deixem escapar muita coisa, porque eles, na verdade, recebem, então, ali, eles são no meio, né? Bom,
já começa a haver uma discussão de que as plataformas têm que se valer de filtros, que aí é uma questão que elas vão ter que discutir, para coibir o quê? Postagens controversas que possam gerar a responsabilização das próprias plataformas. Então, isso está em discussão agora. Então, veja o que tudo isso impacta na nossa vida. Isso está rolando nesse momento. Então, volto a dizer, daí a importância de a gente estar discutindo tudo isso. Vamos em frente, Arnaldo, por favor? Bom, aqui eu separei esse artigo de maio de 2025, do Rodrigo Lara Mesquita. No período que eu fiquei no Estadão como editora de política, ele era diretor da Rádio Eldorado. Ele publicou esse artigo na Folha de São Paulo e eu achei extremamente interessante. Olha o que ele diz. O que se lê, o que se assiste, o que viraliza nas redes sociais, nada é aleatório. Informação passa pelas plataformas digitais, já vimos, onde a mediação pública, aquela que a imprensa seria a função precípua da imprensa fazer ao publicar a notícia, essa mediação foi automatizada por algoritmo. Veja como eu começo a distanciar a função precípua da imprensa com a realidade da nossa vida. O que essas big techs têm? Escutam, vão aperfeiçoando os algoritmos e vão conduzindo, claro. Você se manifesta. Quando você se manifesta, tem um registro disso, né? No Facebook, no Instagram, nos TikToks da vida, etc. e tal. Essa automatização pelos algoritmos, eles estão projetados para capturar o quê? A atenção, prever comportamento e moldar o pensamento coletivo. O processo privilegia a performance comercial, que é o que a gente vai ver depois, sobre a função cívica da informação, a primeira função lá atrás da imprensa. Bom, a exploração desses dados que eles pegam e o engajamento que é forçado por todo esse sistema faz do quê? Que empresas concentrem poder inédito sobre fluxo informacional, criando monopólios que sufocam a diversidade e ameaçam a democracia e o capitalismo. Eu trouxe isso para vocês porque eu acho que é bastante bem colocado a respeito do que está acontecendo, mas é uma coisa para pensar. Porque aí, de novo, cada um de nós, representando seus segmentos de pertencimento, de pensamento político, econômico, social, nós vamos ir mais para um lado ou mais para o outro, mas aqui o processo está radiografado pela visão do Rodrigo. Vamos lá? Bom, aqui começa a gente a entrar um pouquinho mais nos fatos e versões, né? Porque a gente podia pôr assim, fato, versão e aversão. É a terceira etapa. Nós não ficamos só no fato e versão, a gente origina, por quê? Porque tudo passa pela percepção, junto ao emocional, junto aos engajamentos, de novo, junto ao ambiente ao qual a gente pertence. E dentro de uma família, quantas discussões já não aconteceram e bloqueios de grupos para que ninguém toque nesse assunto que vai dar briga. Por quê? Porque é aqui que a gente se projeta. Bom, só que nós estamos vendo que nessa noite, onde todos os gatos são pardos, a gente tem a confluência de duas realidades. O mundo real, entre aspas, porque depois a gente vai discutir o que é o real, mas é o mundo real e o mundo de inteligência artificial. E a gente está sobrepondo uma coisa na outra, que é a confusão que a gente vai ver em seguida. Disso tudo, nós estamos indo para uma coisa que a gente vai só passar, não vamos discutir política, mas a gente vai passar o que isso tudo provoca de embate entre segmentos, especialmente políticos, e principalmente às vésperas de 2026, com tudo que está por vir. Vamos lá, Arnaldo? Iris, 20 minutos. Isso. Então, perfeita. Inteligência artificial. Bom, também aqui uma notícia nova. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial lançou semana que passou 23 bilhões, MCTI coordenou. Aqui é inteligência artificial para tudo, para a saúde, para a educação, para todas as áreas. Muito bem colocado. Tá bom. Bom, só que o que é a realidade? Qual é a nossa realidade com o IA no ambiente nesse que a gente está discutindo, que é o da informação?
Antes disso, tem na área do marketing. Quantos já foram vítimas de golpes por acesso a dados e mexer nesses processos? 51% dos brasileiros, essa matéria que trouxe essa questão da importância desse plano, mostra que 50% já sofreram golpe de qualquer tipo. Gente, pelo amor de Deus, é uma loucura, né? Bom, qual é o maior risco hoje? Falsificação de voz e de imagem. Nós vamos ver isso mais para frente, mas aqui está o grande dilema de IA para o nosso ambiente. Vamos lá, Arnaldo? Vou voltar a essa questão. Aqui. A maior certificação da realidade que a gente tinha até pouquíssimo tempo, na coisa de recebe notícia, etc. e tal, é que antes os vídeos eram o topo da confiança. Hoje, ele pode ser forjado e customizado pelo acesso a dados pessoais. O que é isso? Ele capta das suas redes o que você costuma fazer, quem é você, ele pega a sua voz, ele monta aqui, cria uma cena, e como ele vai usar dados que dizem respeito tanto à sua vida pessoal, bate numa pessoa, num amigo seu, ele vai falar, não, peraí, é o cara, esse aqui é o meu amigo. Aí, esse tema está tão grave para nós da mídia, ou para nós da imprensa, que esta semana tem um programa, um podcast da Folha chamado Neural, é muito bom, e o Ronaldo Lemos é um especialista dessa área e ele discutiu exatamente isso. De novo, aonde é que a gente chega como solução? Maior certificação da realidade. Como? Mais para frente a gente vai discutir, naquela segunda parte que eu vou virar a chave, vou sair daqui da área do social nosso e vou para trás da mídia. O que eu tenho hoje, aqui e agora, com esses vídeos customizados? Risco elevado nas eleições, múltiplos ataques de tudo quanto é lado, logo de cara o TSE vai ter que trabalhar numa regulação eleitoral, ampliando o processo de certificação. Tem alguns caminhos, vamos lá, vamos para frente. Bom, aqui eu só trouxe um exemplo, o Bernardo Melo Franco, vocês devem conhecer, ele tem um blog, mas ele é hoje analista do Globo. Ele era da Folha, conheço bastante, de campanhas. Ele é um jornalista que eu reputo sério, bastante sério. Ele trouxe esta coluna, onde no blog tratou disso. Na última década, não é inteirinho transcrito, mas eu chamo a atenção para o que ele disse. Na última década, a tecnologia transformou o modo de fazer e discutir política. O debate saiu do palanque, migrou do palanque para onde? Para as redes. A revolução digital também mudou o Congresso. Quem antes se matava para entrar na Voz do Brasil, os políticos, hoje grava vídeo curto, põe no Instagram e no TikTok. Quem mais está fazendo bem tudo isso? A extrema-direita. Não estou dizendo que eu sou a favor de um lado ou de outro, estou constatando. Se vocês remeterem essa frase, e por que eu trouxe isto? Eu busquei, quando eu fiz esse roteiro, trazer bastante exemplo e calcar para não ficar numa opinião. Eu estou trazendo de todo o meio de informação, várias pessoas falando do quê? Da mesma coisa que a gente está tratando aqui. Agora, se você pensar o seguinte, a extrema-direita principalmente aprendeu a operar o algoritmo a seu favor, bate lá na pesquisa do Gallup, onde diz o seguinte, que quem tem menos confiança nos meios impressos, ou nos meios radiofônicos, ou televisivos oficiais, quem é? São os republicanos, identificados mais com a direita do que com a esquerda. Você está vendo que lá e aqui nós chegamos praticamente no mesmo lugar? Porque a gente vai entender, no fundo, depois, já projetando uma loucura, o mundo está assim. Mas a gente tem que ficar com os degraus da nossa realidade para não pirar de vez, para ver o que é que dá para fazer enquanto primeiro cidadão. E esse é o papel que, no final, eu vou resgatar de vocês, que é o filtro que tem que começar a acontecer na vida de cada um de nós. Vamos em frente. Trouxe aqui, saiu esta semana também,
o Sonar, é uma rede, ele fala o quê? Manipulação digital deepfake ultra-realista eleva a preocupação com a eleição e desafia a fiscalização para 2026. Só para trazer, isso foi de que dia? Agora, aqui, 15/6. Vamos em frente. Isso é do Globo. Bom, agora eu vou passar para o outro lado. Paulo, acho que eu estou no meio. Está em tempo, está certinho. Tá bom. Então, vou passar para o outro lado. Nós vimos que a primeira questão eram as redes, a manipulação, isso, aquilo. Antes de passar para esse lado, não, eu vou guardar, eu vou segurar para deixar um pouquinho mais para frente, que é muita coisa para vocês elaborarem junto. A queda no tráfego de acesso. Lá atrás, o que eu tinha dito na questão das Big Techs e o que é que acontece aqui? Antigamente, o que a gente fazia? A gente acessava direto site do Globo, site do Estadão, muitos ainda fazem, por profissão ou enfim, porque gostam, etc. e tal. Mas a grande maioria, e se você for descendo a faixa de idade, isso é mais... Nós temos um hábito, que antes nós tínhamos, do jornal impresso, né? Era gostoso, né? Eu já migrei, pela força da minha vida, eu estou digitalizada total. Um único veículo entra ainda impresso por questões muito específicas aqui em casa, mas já migramos, é uma casa de 2 jornalistas, migramos totalmente, por isso essa loucura de ler o dia seguinte na véspera, né? Bom, antes, dúvidas que a gente tinha quando lia eram remetidas ao Google. 90% das pesquisas, isso é o próprio Google que diz, eram feitas por ele. Por isso, ele agora migrou e fez o buscador, uma inovação, que é o Google IA Overview. Certo? Olha, aprimorando ele próprio isto. Mas o que é o aprimorar? Bom, antes, a resposta que o Google dava, quando você perguntava ali para o Google, ele dava uma resposta, mas ele botava vários links da imprensa oficial. Automaticamente, você ia clicando. Então, a perda, sair do controle do oficial era um pouquinho mais lento, mais difícil. Você ia no oficial. Com esses novos buscadores, e você tem o ChatGPT, o OpenAI, etc. e tal, o que hoje está acontecendo? As pessoas recebem um resumo mais elaborado por IA, que usa dado raspado, esse é o termo. Raspa daqui, dali, monta, e lá embaixo, alguns links. Bom, melhorou tanto o resumo raspado de tudo, que ninguém mais vai no link, ou vão muito poucos. Então, você nem vai checar, você fica com aquilo e se dá por satisfeito. Você está encolhendo o aprofundamento na temática num emissor mais confiável de notícia. Não quer dizer que os veículos não errem, mas digamos que ele tem uma marca e uma credibilidade, depois a gente pode falar um pouco de segmentação, mas poucos clicam nesses links, dando-se por satisfeitos com o resumo. Não vão aos sites originais, eles não geram tráfego. O que é o tráfego? Olha aqui, eu vou explicar. O Washington Post divulgou que o tráfego dele, isso foi agora, caiu pela metade nos últimos 3 anos. O que é o tráfego? Acho que está na outra tela. Vamos lá? Não, está aqui nessa mesma. Aqui, pode deixar aqui. Como é que é o tráfego? Quando você clica no link, você entrou no veículo, né? O veículo vê aquilo, tem tantos cliques, etc. e tal. Pô, eu estou numa boa. Eu estou sendo procurado. Ele cobra do anunciante, né, um valor X, porque ele é muito acessado perto de todos os outros. Porque hoje em dia, a questão de venda de assinatura é muito abaixo, acredito que eu, da faixa dos 50% do que era lá atrás. Então, eles têm que captar, têm que se sustentar financeiramente, pagar as redações, pagar os jornalistas, pagar a sua vida de empresa. Ora, se eu não sou acessado pelo link, como é que eu vendo o meu anúncio? O custo do meu página anúncio ali começa a ficar complicado. Então, vamos lá. New York Times está processando a OpenAI porque raspou o conteúdo sem pagar por ele.
está em discussão essa modelagem, o quanto dessa interação comercial entre... Por quê? Afinal de contas, vamos lá, o New York Times tem uma redação, zela pelo nome, pela marca, por isso, investe. Vai o outro, raspa, não bota a fonte, não bota nada, usa e acabou. Bom, raspar informação sem pedir e nem pagar por essa informação, por uma informação que, em tese, é de qualidade, invalida cada vez mais o jornalismo, o exercício do jornalismo sério. Isto é uma realidade. Qual que é a saída? Eles estão negociando licenciamentos, empresas de ar, com veículos, etc. e tal. É uma luta que está acontecendo. Então, se vocês observarem até agora, tudo que eu estou falando, que tem uma problemática, está em negociação. A regulação está em negociação, isso está em negociação. Ou seja, nós estamos, nesse momento, boiando. Sem plataforma embaixo segura. Porque a evolução da tecnologia é de tal ordem que o que eu acordo hoje morreu amanhã. Amanhã eu já tenho que acordar outra coisa. Tá? Bom, a inovação dita o processo e o ajuste da estratégia de conteúdo nas empresas que desejam preservar o seu ranqueamento. Bom, vamos passar mais uma tela. Aqui eu coloquei para vocês 2 exemplos, também recentes, 6/5 e 16/6, que, da minha lógica, quando eu li essa matéria, eu me perguntei, puxa vida, realmente, do dia para a noite, as coisas vão numa velocidade. Esse caso desse rapaz, essa matéria, ela é de Nova York, ela foi publicada, acho que no Globo. Ele diz o seguinte, muito sucintamente, para vocês verem a maluquice da manipulação. Saber perguntar para a IA. As IAs, elas têm um composto emocional que eles estão procurando ajustar para baixo. Este caso desse rapaz, ele foi um caso icônico. A interação de pergunta foi de tal ordem que ele começou a tratá-la como se ela fosse, a IA dele, viva. E aí eles começaram a trocar informação até que ela perguntou, mas que medicação você toma? Ele deu a lista de medicações que ele tomava e ela falou, jogue tudo fora e tome tal coisa. O cara, não preciso dizer, encurtando tudo, foi parar no psiquiatra, a família levou, porque ele pirou, surtou, e o psiquiatra falou, mas quem recomendou isso? A interação com a inteligência artificial. Bom, isso foi reportado para a plataforma, e aí eles resolveram encolher um pouco mais, estão trabalhando nisso para encolher o emocional das plataformas neste caso. Então, o contador foi induzido a acreditar que vivia um simulacro digital de realidade, controlada por um computador poderoso. O frame todo da piração é aquele filme Matrix da realidade paralela, que eu não sei se vocês viram. Tem uma realidade e tem a paralela do Matrix. E o ChatGPT disse para ele que ele estava na realidade real e que o mundo real era a piração do Matrix. Então, inverteu a bola do sujeito, não preciso dizer. Eu trouxe esse caso porque, para mim, ele é icônico. E ele foi publicado dia 16 deste mês. Bom, é a questão dos chatbots que tendem a ser bajuladores, né? Até que no final ele diz, mas como você... Termina, é uma piração. Ele diz assim, como você me manda tomar isso? KKK, você acreditou. Ponto. Não preciso dizer mais nada. Vamos para a outra tela. Vamos em frente? Bom, aqui eu vou fazer, com um cuidado tremendo, eu vou fazer um meia-culpa do lado da imprensa. Onde eu me coloco, porque muitos anos eu tive em redação, e hoje eu posso fazer esse comentário porque hoje eu estou do lado do cliente. O que busca a imprensa porque quer publicar alguma coisa, ou porque eu estou à frente de uma gestão de crise e precisa lá falar alguma coisa, a pessoa... Enfim, eu estou do lado de cá. Do lado de cá em termos. Eu estou negociando com a mídia. Né? Bom, esse aqui é outro caso icônico. Aquele foi da piração do ChatGPT. Este aqui, para mim, não dizendo o veículo, não dizendo o jornalista, não dizendo nada, eu vou contar.
E isto não foi só nesse caso, que também para mim foi icônico. Eu estava dirigindo, eu parei o carro, porque eu queria prestar muita notícia, muita atenção, não queria bater. Eu parei o carro e ouvi a fala do jornalista até o fim. Quando terminou, eu parei, respirei e disse: meu mundo enlouqueceu. Por quê? Primeira coisa, o furo não pode ser um produto. O produto é a notícia, é o fato. O furo é quem deu primeiro. O furo, esse é um jargão jornalístico. 5 minutos depois que a notícia sair, alguém vai se preocupar em quem? Você apenas dá como referência, olha, você vai lá porque lá saiu, mas em 5 segundos, com essa interatividade, conectividade, vocês acham que o furo demora quanto tempo como furo? Talvez 1 minuto, 2, não mais que isso. Bom, o furo neste dia era uma conversa de jornalistas em que era o caso que aconteceu na China, naquela viagem que foi feita pelo nosso presidente, e se discutia a questão da primeira-dama, que criticou o TikTok, com o presidente chinês e não sei o quê. Que, sabe-se, foi uma conversa aparentemente fechada, mas que alguém da comitiva soltou para o seu amigo jornalista e pôs o furo no ar, certo? Olha o que aconteceu na viagem, bababá, bababá. Ok, tudo bem. Bom, neste dia, eu escutei a seguinte coisa: pois é, você veja bem, era um comentário, você veja bem, quem deu o furo fomos nós, foi fulano. E depois vem um outro jornalista que quis dar o furo do furo, porque ele foi atrás de quem é que vazou o assunto que tinha acontecido. E ficaram, pelo menos, 5 minutos tratando do furo como produto, como notícia. O que importa para o cidadão saber quem deu primeiro, quem foi atrás do que o outro deu para descobrir o outro furo? Zero. Então, ou seja, a mente dos jornalistas, e não é nem a mente, o convívio, a pressão sobre como dar primeiro, quem vai, para ter visibilidade, para ser captada pelo algoritmo, para cair nessa coisa toda, é tanta que nós, os jornalistas, estamos esquecendo para que é que a gente existe. Segunda coisa que dentro aqui ainda desse processo eu quero registrar, há muito converso com outros profissionais, que se vocês olharem hoje os veículos, eles têm um corpo muito enxuto de notícias em si, executadas por profissionais, e tem o grosso na mão de colaboradores, etc. e tal. Quando você procura um colaborador, em geral você procura um especialista. Por quê? Porque você traz para aquele veículo, para aquela marca, um saber que está consolidado em biografias. Bom, aí eu morri de ir, outro caso icônico, aí sim, no Facebook, que eu lendo Facebook de amigos, caí na gargalhada, porque eu não havia visto, mas saiu um veículo impresso, impresso não posso dizer mais, porque todos têm seu portal. Num dos grandes jornais, saiu um artigo de um especialista comentando exatamente essas questões. Ora, ele era um especialista na área? Não, ele era um urologista. Bom, quando eu tenho, se vocês pensarem, aquelas salas de conversa que estão pelas redações das TVs, as salas de conversa que estão nas rádios, de jornalista falando com jornalista, ora esse cara está cobrindo a morte do Papa, ora esse cara está cobrindo a troca do poder não sei aonde, e são especialistas tratando assuntos? Não, são jornalistas comentando, mas são tratados como especialistas. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente não pode emitir opinião? Claro que pode, mas eu tenho que começar a botar as coisas no lugar. Porque se eu estou ali, eu quero ouvir quem de direito tem argumentação de um especialista, porque eu estou procurando aprofundar a notícia. Logo, eu não sou contra em absoluto, apenas acho que as redações perderam muito do seu corpo redacional. Por quê? Porque não tem, literalmente, finança para sustentar um jornalismo mais sério,
por causa dessa corrida toda que eu já expliquei lá atrás, e estão no embate para ver como colocar o seu produto bem feito nas redes, mesmo que elas coloquem nos portais seus, etc, etc. Eu caio naquela coisa lá do Google IA, que vai lá, cata tudo, resume e bota o link lá embaixo. Então, veja. Eles estamos chegando... Já estamos no fim, vamos lá. Como disse o Paulo, a cereja do bolo é o fim, e eu passei explicando. Mas se eu não explicasse isso, vocês que não vivem no meio, eu acredito que vocês teriam uma certa dificuldade para a gente chegar no final. Vamos lá no final, Arnaldo. Vou pular, talvez eu pule essa... Não, é que eu não vou pular, não. Eu vou falar de tudo isso que a gente acabou de comentar. Nós estamos, nesse momento, dentro dos veículos, com limites muito frágeis entre o que é, de fato, a notícia e o que é a venda de informação que tem cunho comercial para poder sobreviver. Existe uma coisa chamada branded content, que é conteúdo de marca, que é ação de marketing, mas que hoje está nos veículos um pouco que travestido de notícia. Vamos lá. Aqui tem alguns exemplos também de agora. Vamos lá, Arnaldo. Os jornais Valor começou, todos os outros dão, quando você tem a invasão do comercial na primeira página. Como é que ele chama? Uber está com uma questão muito grande da questão da proibição de motos, com a questão da abre para transportar passageiro ou não. Não conseguindo que se desse destaque para a discussão que ele quer, o que ele fez? Olha aqui, carta aberta ao prefeito, proibir motos não é a solução, e aqui do lado. Está na primeira página. Então, veja bem, o mais desavisado, eu estou exagerando um pouco, mas para vocês perceberem, o mais desavisado pode ser assim, bom, é notícia na primeira página. É notícia, mas é paga. E muito bem paga. Quanto mais você vai para o primeiro caderno e vai mais para perto da capa, mais a tabela de anúncios sobe. Vamos lá. Segunda informação. Essa, para mim, é outra icônica. E isto eu peguei com essa clareza porque foi foco do debate da Ombudsman da Folha, do jornal de domingo, numa edição de domingo, 7/6. O que aconteceu? Aspas dela, comentando. O que acontece quando um site de prostituição compra capa da Folha de São Paulo? Esse é o título da matéria da Ombudsman, Alexandra Moraes, questionando o anúncio de plataforma de acompanhantes, que quando você entrava, você via o acompanhante era um termo eufemístico para atividade de prostituição, mas quando você lia acompanhante, parecia que era acompanhante de idoso. Bom, aí ela mesma ameniza um pouco mais embaixo na matéria, que é uma tacada, e o ombudsman do veículo, ele tem uma proteção de mandados de 4 anos, se não me engano, que ele pode ter a liberdade de comentar. Mas aí ela ameniza um pouco e diz, a crise do modelo de negócio do jornalismo virou regra. Vender espaços às marcas tornou-se mais difícil. Portanto, recusar uma boa oferta, não dá. Parece que essa junção está difícil. Quando aparece uma possibilidade distante, o jornal estava... Agora ela vai defender a Folha. Porque no painel do leitor foi uma enxurrada. Que maluquice, o que é isso? Todas essas ONGs que tratam da questão de proteção, né? Principalmente a menor e tudo, aí ela diz o seguinte, acontece que o jornal está vacinado contra eventuais espantos morais, ainda que em escala menor, os classificados com os quais os veículos todos ganharam dinheiro em décadas passadas, tinha suas seções de acompanhantes e massagistas. Ponto. Encerrei. Acho que exemplifiquei bastante para vocês o que está acontecendo. Vamos lá para o finalmente. Bom, e o futuro? Essa, como disse o Arnaldo para mim, é a pergunta de $1 milhão, talvez seja de 10 milhões, bilhões de dólares. Como é que vai ter o reencontro com a verdade nesse mundo hiperconectado? Porque a gente sabe que a evolução está indo cada vez mais. Vamos na última tela. E aí eu encerro. Bom, primeiro, qual jornalismo para qual sociedade? Eu estou aqui puxando de novo vocês, cidadãos,
para a fila do gargarejo. São vocês que têm que procurar, quando bate uma notícia, vai para a primeira checagem entre vários veículos tradicionais de imprensa. Segundo, demora um pouco, meia hora depois, vai no outro. Porque se for um rastro de verdade, vai aparecer no outro. Segundo, pode aparecer errado no primeiro, vai consertando, mas está aqui, eu vou me dimensionar. Depois eu vou para o mercado persa da notícia. Então, olha lá, eu não posso ficar no raspado que o ChatGPT fez. Certo? Só com isso. Eu posso e devo ir ao ChatGPT ajudar a minha vida, mas eu tenho que ter critério, o critério do cidadão responsável. Por isso, está aí na sociedade o primeiro passo de correção. Bom, isso nós. Segundo, o jornalismo tem que recuperar a função de bem informar. Furo não é notícia. O furo. A notícia é o fato. Se eu dei primeiro, segundo ou depois, se eu vou melhorar o que saiu primeiro, se eu perdi o primeiro barco, mas eu peguei o segundo, é um outro problema. Então, a operação tem que ter padrão ético muito profundo. Recuperar a ética de tudo. Terceiro, reconexão com a sociedade. Mas veja, é uma sociedade boa para um jornalismo bom. Quando as duas coisas estão capengando, é complicado. Quarto, imparcialidade frente a potenciais polarizações. Nós vamos viver essas polarizações. Nós já vivemos. Já tem os engajados a favor do Irã, de Gaza, já tem os engajados a favor de Israel e tem os do meio do caminho. Já tem político que ontem foi enrolado na bandeira de Israel, já foi para a marcha evangélica de Jesus, já tem tudo, está aí o mundo, é a sociedade que pulsa com sua crença. Não tem juízo de valor no que eu estou falando, apenas constatação. Bom, pertinência dos conteúdos produzidos, não preciso nem explicar. Uma internet mais justa e acessível. Plataformas reguladas, é isso que nós estamos vendo na briga toda. E uma IA aperfeiçoada para uma certificação maior da realidade, para não cair na piração que a gente viu. Gente, não tem fórmula mágica. Nós somos todos produtores neste processo. Nós somos receptores de notícia, mas nós somos emissores de notícia. Nós deveríamos ser receptores de informação bem trabalhada, ética, né? E uma circulação de informação bem trabalhada. Quando a informação é bem trabalhada, você tem uma notícia bem trabalhada. É isso. Eu acho que eu fiz um overview, me controlei bastante Muito bem. Para entrar no tempo. Cumpri? Cumpriu, muito obrigado por ter aceitado vir conversar com a gente. E fizemos o exercício de forçar a Iris a chegar no final, né? Porque ela tem muita informação, ela tem muita experiência. E eu gostaria, então, de pedir aos colegas que levantem a mãozinha para a gente formar as perguntas. Eu vou começar, Iris, talvez com uma pergunta difícil. Bom, eu vou responder se eu puder. Se eu não puder, vocês me desculpem, eu vou dizer não posso responder. Bom, eu vou fazer uma reflexão de como eu funcionei aqui. Eu sempre gostei de ler o jornal e ler as opiniões. Eu sempre gostei da seção Opinião da Folha de São Paulo, por exemplo, né? E ali você tinha... você sabia de quem partia... Tendências e debates, você se refere àquela página, né? Exato, na Tendências e Debates você tinha os artigos elaborados por pessoas que você sabia de onde partia e podia conhecer as pessoas. Bom, isso com o tempo agora... foi se esmaindo, assim, né? Você já não tem mais, a Folha de São Paulo já não tem uma linha editorial muito clara. O Estado de São Paulo, que tradicionalmente tem uma linha editorial mais clara,
passou também a produzir, a ter uma credibilidade, de certa maneira, melhor do que da Folha de São Paulo na situação que veio, na minha opinião. E aí você chega nas grandes questões desse século XXI, né? Você tem aí o aquecimento global, você tem essa desigualdade que impera no país, no Brasil, e como você fazer uma discussão séria sobre esses temas, né, a partir das redes sociais. Parece difícil você discutir seriamente algo que seja uma política de Estado, não uma política de governo, que passe, que a sociedade consiga construir algo que seja maior do que o governo da ocasião vai estar realizando, né? Então, a gente tem problemas novos e sérios, e em quem confiar agora? Como é que a gente lida com isso? Eu acho que você trouxe uma questão bastante interessante que vai me permitir falar um pouquinho do que eu não falei na palestra, né? Um pouco das linhas editoriais para chegar vou chegar no que você falou bem rapidinho, mas assim, em termos gerais, e aqui eu gostaria muito que tivesse sentado aqui, não eu, mas tivesse um representante da Folha, um do Globo, um do Estadão, um do Valor, etc. e tal. Então, eu vou me arriscar, e me perdoem os executivos de cada veículo se eu errar, mas aqui eu vou dar um pouco da visão, que é a visão que, inclusive, norteia o meu trabalho, quando eu tenho alguma informação de um trabalho de um cliente que eu tenho, que eu estou tratando, de um assunto que eu estou tratando, para levar ao veículo. A primeira coisa, eu tenho que entender qual é a mensagem que eu tenho na mão e quem eu procuro para dar essa mensagem. Então, diante disso, que aí sim, dentro do meu trabalho, eu faço uma escolha. Como é que tá isso dividido? Bom, então vamos lá. O valor, vou começar pelo mais fácil. O valor econômico, como tal, é da área de economia. Então, se você quer uma informação precisa de economia, você tem um veículo dedicado nos seus segmentos, com todas as coberturas possíveis, à área de economia. Diferentemente do projeto da Gazeta Mercantil, que eu integrei e estive na redação por 3 vezes consecutivas, não, num espaço muito grande, mas foram 3 vezes, eu intercalava com... Eu sou um híbrido de academia e redação, né? Na Gazeta Mercantil, o projeto era pura economia. Esquecia a política como fato que delimita, ou melhor, que conduz à escolha das ferramentas de economia. O Valor aprimorou esse projeto. A equipe que montou o Valor, ela é originária do meu período lá atrás, convivi com muitos, foram montar o Valor. Então, se você quer economia, você quer uma linha precisa, eu começaria, estou dando um receituáriozinho para você, assim, bem simplesinho, para você seguir. Economia. Mas a economia do Estadão também é forte, vamos dizer assim. Só que ela tem, então vou passar para o outro, ela tem um viés. O Estadão é um jornal mais conservador, tá? Tem nitidamente um engajamento político, então ele é um conservador que pende mais para um lado, mas ele é muito, digamos assim, comprometido com a seriedade da informação, diria, do acompanhamento das políticas de Estado, da formação. O tema do meio ambiente é muito caro ao Estadão. Já desde o período que eu ali estava, alguns membros da família Mesquita, inclusive, eram engajados em ONGs relacionadas à questão ambiental. Política internacional também é uma área que está ali no Estadão. Veja, estou fazendo algumas constatações, não quer dizer que eu estou não olhando para os outros que fazem também. Eu estou apenas puxando algumas coisas um pouco mais claras. Qual a grande qualidade da Folha que ela vende no seu projeto editorial? Ela é plural. Então, na Folha, você vai encontrar alguns temas que jamais o Estadão jamais, acredito eu, botaria ali na primeira página essa notícia que a gente acabou de ver. Mas também o Estadão não tem um ombudsman. Percebe o que eu estou falando? A Folha tem um ombudsman. Ela aceita ser criticada.
Então, a Folha, vamos lá, publicou recentemente, talvez um mês, mais ou menos, o artigo do Bolsonaro. Vocês viram algum artigo do Bolsonaro em outro veículo? Artigo na Folha ali. Não, na Folha estava. Você viu agora, a Folha deu uma página para um dos filhos do Bolsonaro, para falar contra o 8, para o STF, para a discussão que está tendo. Ou seja, ela é plural. Por que ela é plural? Só. Porque o Datafolha trouxe esta semana que passou, vejam que nós estamos tratando de tudo que está acontecendo agora, não é lá no passado. O Datafolha trouxe o quê? Que nós, Brasil, estamos absolutamente polarizados como nunca jamais estivemos. Você tem o nicho da direita, seus 35, 33, o nicho já minha mão está invertida, o nicho da esquerda, seus 35, e você tem aqui no meio uma pequena margem que tem dúvida. Bom, então, os veículos, o Globo, ele era antes muito mais, vamos dizer assim, para terminar, bairrista, olhando o Rio, e hoje menos. No meu ponto de vista, ele está espacialmente com a cobertura, inclusive, muito boa. Então, ou seja, eu tenho encantos em cada veículo, que dependendo do que eu sou e do que eu quero, eu vou me dirigir mais a um ou a outro. Eu diria para vocês querem ser bem informados? Assinem o digital de todos, garantirão empregos bons para todos os jornalistas, e vocês fazem uma média do que você lê. Aí vocês vão para a rede social. Agora, claro, eu posso ir para redes não sociais, eu posso ir para o digital dos veículos, todos estão lá. Mas, gente, checar informação a esta altura de tudo que a gente conversou, olhando só rede social, é suicídio. É vocês se colocarem do lado dos propagadores muito prováveis de fake news. Bem, obrigado pela resposta. A pergunta disse que ia ser complicada, mas você espalhou, assim, economia você tem especialidades, meio ambiente você tem outros, né? Eu acho pois que... mas a recomendação final é leia todos. Aí é impossível, o bolso não deixa. Nada, é digital, é muito baratinho, você percorre tudo em meia hora. Pá. Primeiro, tem uma coisa, gente, duas coisas que vocês vão achar incríveis. 2 parágrafos numa notícia, você não vai para o terceiro, a não ser que você seja realmente um interessado naquela notícia. O mundo não permite mais. Pois é, mas a gente está reduzindo muito a... Mas veja bem, tem o chamado lead jornalístico. O fato tem que estar no primeiro parágrafo, no segundo, o começo da explicação. Se eu quiser muito, eu vou no resto. E tem um outro detalhe, que eu contei isso outro dia para o Arnaldo, ele falou, não acredito. Se você fizer numa campanha uma postagem com um vídeo de mais que 1 minuto e meio, é para aquele cara maravilhado que vai sentar e adora o seu candidato. 1 minuto e meio. Então é o seguinte, não à toa, eu botei aquilo lá em cima, interatividade, conectividade, IA. É esse o nosso mundo. Ok, tá bom. Deixa eu passar para frente a bola para o Arnaldo agora fazer a próxima pergunta. Eu vou pedir aos colegas que levante a mãozinha aí para a gente formar a fila. Nossa. Eu fiz errado. Vai, Arnaldo, por favor. Bom, a minha preocupação foi que a gente conversou desde o início, qual é a taxa de sobrevivência estimada para a imprensa impressa, né? Ou seja, Estadão, Folha, Washington Post, New York Times, né? Apesar de eu ter me graduado em economia, eu não vou arriscar a taxa, porque eu não faço futurologia, eu te disse isso lá atrás, né? Mas eu diria para você o seguinte, quanto mais vocês não ficarem nas raspadinhas, quanto mais vocês forem nos sites de notícia original, olha lá, tudo aquilo que está de recomendação final. Né? Quanto mais eu buscar, bom, eu tenho dúvida, não vou ficar na dúvida, vou atrás. Eu não tenho dúvida em tudo, tem umas coisas que são pacíficas, se chegou, entendeu, tá? Né? Hoje, por exemplo, aqui na minha casa, a grande discussão nós vimos todos os vídeos dos bombardeios, Irã, em Beersheba, contra não sei o quê, e babá.
E aí um virou para o outro e disse assim, mas espera um pouco, será que a gente está vendo vídeo real ou não? Ponto, acabou, parou todo mundo. Por quê? É verdade. Aí o que a gente fez? Foi nas notícias dos veículos e mais. Tem um detalhe que eu não disse. Não basta ler só os nacionais. Pegue 2, no mínimo, internacionais. Um New York Times, um Wall Street Journal, um Financial Times. Digital, tudo digital, gente. Porque o mundo está conectado. Então, você vai pegar a discussão da tarifa do Trump. Aqui no Brasil está discutindo, vai subir, vai descer, vai impactar tal segmento. Você leu tudo. Mas, peraí, deixa eu ir lá para saber se a notícia que chegou aqui foi dada... É assim. O mundo ficou pequenininho. A mente da gente tem que ser grande. Ok. Arnaldo, mais alguma coisa? Ou podemos andar com a fila aqui? Tem mais uma ligada a isso, né? Eu, como te falei, eu saio na rua às vezes para ficar na sala de espera levando o jornal impresso, né? E toda hora o pessoal olha assim, ainda estão fazendo isso, né? Ainda existe jornal impresso? Então, no caso, é o Washington Post que é o mais fácil para mim aqui. Mas quando eu estou no Brasil, é o Estadão também, né? Mas então, vai acabar isso? Essa é a mesma pergunta original. Eu penso que sim. Eu penso que sim. Aí agora sou eu, certo? Sem nenhuma matéria para me... Vocês vejam que eu, como tudo que eu falei para vocês, para montar essa exposição, eu fui me calçar com o quê? Fatos. Né? Então, aqui não. Aqui eu vou te responder né? Eu penso que sim. Se você observar, a folha mudou de tamanho, né? Estão mudando, né? Eu diria para você o seguinte, o mais inteligente hoje é investir num jornalismo sério, não é no papel. Você está discutindo o meio, a forma, eu estou discutindo o conteúdo. Então, aqui em casa, tinha todos os jornais, a gente assinava tudo, fora lá atrás, que tinham as revistas, que não existem mais, do jeito que eram, agora são revistas especializadas, né? Mas eu penso, Arnaldo, embora a gente goste, né, de pegar o papel, eu penso que você tem que migrar o seu olhar, né, do papel, da forma, para ir para o conteúdo. Então, se a receita está difícil, se a concorrência é complicada, eu diria que mais inteligente é investir na qualidade do jornalismo, na contratação de colaboradores, ou na aquisição, não é nem contratação, porque eles não são contratados, é uma adesão, na adesão, trazer gente de opinião, gente que esclareça coisas. Você precisa de informação para a tua vida, você não precisa do papel. E deixa o papel lá para o meio ambiente, né? Ok. Aí sim eu dei, pela primeira vez, a minha opinião, né? Ok. Vamos então passar para as perguntas aqui dos colegas. O Robson Pitelli, por favor, faz a primeira pergunta entre os colegas. Gente, boa noite, tudo bem? Legal. Estou vendo vocês pelo celular hoje. E estou gostando muito, vocês estão me ouvindo? Sim. Muito bem. Parabéns, Iris. Obrigada. No início da minha vida profissional, eu me formei na década de 70, no início da década de 80 eu arranjei um emprego na Shell, a Shell, do gasolina, né? E me botaram numa fábrica, e não me botaram na sede, uma fábrica que eu não sabia o que era direito, fui descobrir que era agrotóxico. Terrível, né? Uma fábrica que hoje foi fechada por força de pressões, fica perto de Campinas, viu? Eu trabalhei lá no início. E aí, quando eu estava lá ainda jovenzinho, eu era um engenheiro assim, formado no ITA, então eles me davam aquelas tarefas. Aconteceu um evento na Índia, uma fábrica de Bhopal, da Union Carbide, explodiu, matou milhares de pessoas. E a Shell descobriu que isso podia acontecer em Paulínia, igualzinho. E eu era ali responsável pela operação daquelas áreas. Aí eles pegaram um grupo de pessoas e levaram a gente para um hotel
lá em Petrópolis, porque a sede da Shell fica no Rio de Janeiro. E o que eles fizeram? Eles treinaram a gente com jornalistas da Globo, do Estadão, contrataram jornalistas profissionalmente para treinar a gente como disfarçar se acontecer a merda. Entendeu? Então, quer dizer, essa coisa de... Foi só porque não tinha mais o que fazer, a fábrica estava pronta, não tinha uma solução tecnológica na mão, né? E hoje tem outras formas que o mundo resolveu. Quer dizer, esse negócio de que manipular a informação é fundamental, há muito tempo que já se sabia. Não tinha internet na década de 70. Você terminou? Terminei. São formas diferentes. Na verdade, o que você fez foi o Media Training, que é uma especialidade, né? Você treina as pessoas com câmera, projetando sua imagem na TV, não sei se chegou tanto assim. Chegou. Você treina com o rádio, né? Para você ver como você se vê, etc. e tal. É todo um conjunto, porque tem não só a fala, tem o chamado body language, né? O corpo fala. Não adianta você ensinar o cara a recitar bonitinho se ele piscar muito, se ele tiver todos os sinais de que ele está apavorado, que ele está contando uma mentira, porque quanto mais eu trabalho, e eu trabalho muito em campanha, mais essa coisa do body language, para mim, é fundamental, é a primeira coisa que você treina num candidato, porque tem que ser crível. Então, o que eles fizeram com você, a primeira coisa, é ensinar vocês a serem críveis, né? A segunda coisa é qual a mensagem passar. O que eles fizeram? Eles pegaram tudo que aconteceu lá, todo o lado negativo, e procuraram fazer o outro lado no positivo. Olha, mas e para isso aqui, se alguém leu ou colocar, a gente já segurou por aqui, a tecnologia aqui é diferente, então monta o discurso. É um tipo de manipulação, na verdade, desde que nós nascemos, a gente é manipulado. É outra coisa que também tem que tirar da cabeça. Tudo é política, tudo é manipulado, né? Caim matou Abel, etc. e tal, né? Você vai, na Bíblia já tem manipulação. Então, o que eu mencionei aqui, só para mudar um pouquinho, numa comparação com o que você falou, é que nós estamos chegando num nível que nós não víamos antes. E há coisas que eu mesma, que estou nisso, milito nisso, trabalho com isso, eu, às vezes, paro, como eu parei no dia da notícia do furo, que eu falei, não é possível, né? Bom, então, isto que você menciona, isso acontece aqui agora, direto, né? Brasília, você tem trocentos media trainings, mas não é só Brasília. Você tem as empresas pegam os seus CEOs e treinam, fazem media training, porque os caras têm que falar, têm que atender jornalista, etc. Eu diria que uma parte eu acho muito bom, porque nem todo mundo tem facilidade de falar, e, de fato, você precisa dar instrumento para a pessoa ter também esse lado desenvolvido. Agora, o teu caso específico é um pouquinho pior, né? Em relação à questão dos agrotóxicos, não cabe aqui, mas eu tenho N histórias de matérias que foram retiradas do jornal, porque você tem algumas coisas que são um pouquinho mais diferentes de tudo que eu tratei, que são os interesses. Tudo é movido a interesse, né? Então, e não quer dizer também que eu aceito tudo, ao contrário, eu tenho as minhas regras na minha profissão, eu faço diferentes coisas, todas dentro da área de comunicação, né? Mas há algumas coisas que eu assumo que eu não faço. Algumas figuras públicas que eu assumo com as quais eu não vou trabalhar. E aí, e por quê? Porque, enfim, porque eu acho mais fácil trabalhar com outras pessoas ou tratar de outros assuntos. Mas esta pressão que você identificou que sempre houve. Mas eu diria que a gente tem que agora, essa palestra está buscando chamar a atenção de vocês, para algo que a gente todo dia fala assim, nossa, mas é notícia falsa. Mas coloque-se no lugar de agentes do processo. Talvez essa seja a principal. Aquele decálogo que eu botei ali no final é tudo que está acontecendo, é tudo que as grandes empresas estão fazendo, as conversas que estão fazendo, vão chegar numa regulação que vai estar em permanente mutação, porque quando regularem isto, a tecnologia já avançou. A gente está discutindo uma coisa que, do meu ponto de vista,
já deve ser passado dentro dos Googles da vida das Big Techs. Então, enfim, eu não sei se eu respondi. Ok, então, obrigado. Vou passar agora para o Armando Araújo. Por favor, Armando. Pois não, obrigado. Iris, muito obrigado. Uma aula para quem é engenheiro, você aqui. E eu sofri muito esse negócio de mentira. Quando eu era responsável pelo meio ambiente de Tucuruí, as mentiras, que naquela época tinha um jornalista no Liberal, que todo dia botava dizendo que a água ia ficar podre, que todo mundo do Rio ia morrer bebendo a água do Rio, e a gente dizendo que era mentira. Aí levamos o bispo de Cametá lá, fiquei um dia inteiro explicando para ele. Ele começou dizendo: vocês aqui são filhotes da ditadura. Eu disse: ministro, eu trouxe o senhor aqui para a gente discutir a qualidade da água, não para a gente discutir se a gente é filhote da ditadura e se o senhor tem algum problema com a Inquisição. Nós queremos ver aqui o problema da qualidade da água. Então, isso é coisa antiga, eu concordo. Agora, eu queria me concentrar em relação às mídias, e não à imprensa. O que eu faço? Eu não tenho nenhum Facebook, Instagram, não tenho nada disso, porque eu não quero me encher o saco com mentira. O único que eu tenho é o LinkedIn, e eu só uso lá para problemas técnicos e mais nada, e tenho o WhatsApp só com meus amigos, e quando eu recebo mentira, que eu acho que é mentira, eu vou fazer uma pesquisa, não passo para ninguém, nenhuma das que eu recebo, e quando eu vejo que é mentira, eu contesto, dizendo: olha, isso é mentira, você não foi fazer uma pesquisa para ver se é mentira, meu Deus do céu, olha aqui, por causa disso é possível você verificar que isso é mentira. Agora, eu acho que teria que ter regulação, porque, primeiro, falta identidade de quem faz essas mentiras. Então, na vida, eu faço um paralelo entre a liberdade de imprensa e a liberdade de ir e vir. Eu tenho liberdade de ir e vir a qualquer lugar, mas eu não posso andar nu na rua. Eu não posso andar com meu carro na calçada. Eu tenho que parar no sinal de trânsito. Se você tivesse um trânsito sem sinais e sem regras, ia ser caótico. E é isso que esse pessoal quer que seja em termos de liberdade de expressão. Ou seja, o cara tem que ter liberdade total. Isso é impossível. Agora, a dificuldade para regular, isso é que eu queria a gente discutir, ouvir a sua opinião, porque eu vejo o nosso Congresso brasileiro, me desculpe, é a pior coisa que existe, é pior do que milícia. Aliás, muitos deles são miliciantes, sei lá como é que chama o adjetivo. Todo também é uma polarização incrível, como você colocou, que hoje em dia ninguém quer escutar o outro. Já, a princípio, quando o cara começa a falar, você já diz que ele está errado, sem saber se ele está dizendo que a tua mãe é uma santa. Antes ele já diz: não, não é. Não, mas eu ia dizer que a sua mãe era uma santa. Tá bom, desculpe. Então, quer dizer, é um negócio impressionante, né? E o problema do nível de educação também, do povo, para você poder levar essa discussão. Então, eu vejo isso muito difícil você conseguir convencer para fazer uma regulação. Né? O outro só sobre a mídia eletrônica, né, que eu vejo, aí já no ponto de vista de uso da mídia eletrônica, que enche o saco é a quantidade de propaganda. A gente está lendo um artigo, aí aparece uma propaganda. Você está lendo de novo, aparece uma propaganda, cansa. Eram essas observações. Obrigado para ver qual é o teu ponto de vista, como que Você tinha dito para mim, antes de começar a reunião, que você é o cara das perguntas difíceis. Não, eu acho assim, bom, parabenizo a primeira parte da tua exposição, da tua questão, onde você faz o que a gente tratou aqui. Você checa, né? A opção de estar ou não estar nas mídias é sua, é a que convém mais com sua vida, seu estilo de vida. Agora, a regulação, Armando, ela está acontecendo. E veja lá numa das telas eu coloquei: o maior problema é onde termina a liberdade de expressão e começa a liberdade do outro. A minha liberdade de expressão é a liberdade do outro, o direito do outro. Olha, aí você vê diariamente exemplos muito grandes, muito fortes, de que não há esse entendimento, né? E você também está vendo o STF, essa busca que está fazendo nessa
questão toda que está levantando, de ir atrás de tudo, na recomposição, vendo exatamente aonde acabou a liberdade de imprensa e o sujeito está atacando, mentindo, né, denegrindo. Então, eu não tenho mais o que te dizer, a não ser, vamos calibrar o nosso comportamento, porque o que a gente tem de mais precioso? Nós e todos. A reputação, né? Construída em longos anos, com trajetória, né? Com trabalho, com tudo. Você observar que essa trajetória pode ir numa lavada em 5 minutos, se alguém postar algo extremamente crível que te atinge, mas parece crível, né? E aquilo for indo. Não tem término, tem sim. Tem pegar as provas, levar numa delegacia, fazer um BO. Há um ano atrás, eu fiz uma campanha que não era corporativa, num ambiente X. Nunca vi, muito pior do que qualquer campanha política. Eles pegaram, eu pessoalmente, pouco me manifesto em rede. Eu estou nas redes porque eu tenho que acompanhar as coisas, né? A vida. Mas eu não me manifesto, muito raramente, porque eu não posso ter lado, e eu preciso ser um bom observador, então eu estou lá. Mas no inflado para atacar a chapa que eu estava atuando, eles pegaram a minha cara, que está lá no Instagram, e pegaram informações que tinha na imprensa, campanhas que eu fiz, defesas, que eu acompanhei defesas jurídicas como jornalista. Pegaram tudo e fizeram um circuito da minha vida como se eu fosse uma militante petista de primeiro grau. Um absurdo. Em primeiro lugar, lá atrás, quando o bom jornalismo vigia, e ainda espero, né? Você não podia ter partido. Você podia até ser de algum partido, você não podia fazer defesa partidária em nada do que você escrevesse. Ok. Então, assim, quando eu vi aquilo, isso começou a circular nas redes, é uma campanha, é um tipo de campanha muito específico, que é feito só em redes, em grupos de WhatsApp, que tem 1000 formas de furar. Aí é outra aula, né? A gente não vai discutir. Tem 1000 formas de furar. Quando eu vi aquilo, olha, eu estou já tarimbada na vida, né? Eu vi aquilo subiu, desceu, aquilo me deu um mal-estar, eu precisei me recolher, parar, conversar com os meus botões e dizer, vou parar e vou correr. Não, vou continuar. Isso aqui não pode me ferir, porque isso é ferir a reputação, né? Bom, aí sempre toda a campanha tem um advogado, especialistas nisso. Cada vez mais você tem segmentos da advocacia, né, da jurídica, né, para você acompanhar campanhas eleitorais, porque a coisa, e especialistas em área de tecnologia. E aí montou-se um dossiê enorme, porque não fui só eu, haviam 3 vídeos, e fomos à delegacia e fizemos lá o BO, e aí foi pedido para retirar. Por quê? Por quê? Porque a emissão tem um IP de máquina. Você entendeu? Você consegue. Agora, é trabalhoso, custa. Às vezes, roda a campanha inteira, mas você pega o IP da máquina, você responsabiliza criminalmente. E isso aconteceu. Então, é possível ir atrás, mas demanda um trabalho enorme, que eu fiz, pude fazer, não eu, né? A gestão jurídica da campanha. Se chegou, já se sabia a priori de onde tinha partido, porque a gente fala que há DNAs de informação, né? Eu, por exemplo, bato o olho hoje em notícia que não está assinada, mas eu sei, muito provavelmente eu vou acertar quem escreveu, porque é minha vida, né? Ou de um lado ou do outro, é minha vida. Ali, no caso, como era a segunda campanha que eu fazia neste meio ambiente, eu sabia quem tinha feito. Eu e a turma do Corinthians, que ali estava daquele lado. Mas tem que provar. Se você não provar, não adianta você saber.
apenas, entendeu? Então, as campanhas têm forma, gastam o maior custo de uma campanha é o custo jurídico de defesa, ou de ataque ou defesa, enfim. Não sei se te respondi. Mas para Muito bem. você já faz metade do que é preciso ou muito mais. E a regulação cola aí nas notícias, vamos acompanhar. Muito bem, nós estamos chegando ao final no nosso dia, infelizmente. A resposta está longa, né, Paulo? Não, tá bom. Só estou dizendo Paulo que é o meu censor, viu? Isso na mídia tem nome, viu? Ele é o censor. Tá bom, mas eu sou o cara que tem que terminar no prazo. Então, eu vou dizer que tem o Sérgio Salazar inscrito e depois o Rui Albuquerque para fazer as perguntas. Salazar e Rui, por favor. Um, depois o outro na pergunta. Tem que abrir o microfone, Salazar. Temos que abrir o microfone. Sim. Em primeiro lugar, parabéns, Iris, fantástico. Realmente Obrigada. uma aula com a sua assertividade. Né? Muitas vezes nós temos que desligar o sensor e ligar o sensor. Né? Faz uma diferença o sensor com C e o sensor com S. Né? Então, para ter essa sensibilidade, é isso que eu quero trazer um pouco, realmente, como nós, que somos cidadãos, não podemos nos vacinar, ou pelo menos minimizar essa recepção absurda de fake news. Alguns colegas sabem, o Antônio Guerra está aqui, que eu saí do grupo de WhatsApp da minha turma, porque uma quantidade gigantesca de fake news que não deu para suportar. Tentei até moderar aquilo, mas não foi possível naquele momento. Em nome da minha sanidade, eu resolvi sair do grupo. E de um outro grupo que eu estava também, que o Paulo Inácio me colocou, também saí. Bom, eu mesmo formado pelo ITA, hoje eu me qualifico como engenheiro de relacionamento e tenho procurado entender o ser humano exatamente para a gente poder lidar com esse mundo. Né? Então, desse ponto de vista, eu li o seu colega Luiz Gaziri, que é a arte de enganar a si mesmo, né? É um fantástico livro, né? Uma visão científica da polarização política e outros males nem tão modernos, ou o livro Desinformação, do Dan Ariely, o que faz pessoas racionais acreditarem em fake news, teoria da conspiração e outras irracionalidades, o Animal Social, do Elliot Aronson, e tantos outros aí que buscam trazer mais consciência para a gente poder lidar com esse mundo e com tanta desinformação que está aí, né? E grande parte de má fé, né? Como a gente pode ampliar a nossa consciência, ou seja, e aí, como pergunta, que informação que a gente precisa para poder refletir sobre nossos comportamentos e de uma maneira mais profunda sobre nossas crenças e nossos valores? Olha, eu acho que você que me deu uma aula, porque você já leu muita coisa, você sabe a ciência do processo, né? Aí é viver, e viver é isso que a gente está enfrentando. Se vocês observarem, eu procurei ressaltar muito isso, nós estamos no ápice do processo, deste momento, né? Este momento é um ápice. E nós estamos votando, o STF julgando ali, o Congresso se matando. Viver é preciso. Como disse o Caetano, não é o Caetano reproduzindo, né? O pior naufrágio é não partir, né? Então, não tem como. Essa receita do bom viver, eu acho que o Armando mostrou a receita do bom viver para ele, né? Ele não está nas redes, ele está aqui, ele se protege, ele vai, ok, é isto. Mas, em princípio, no ponto de partida, vejo aqui, somos todos cidadãos conscientes. Então, você vê o seguinte, saí daqui, não aguentei, é fake news toda hora, você já está praticando o que precisa fazer. Mais do que isso, eu penso, aí sim, tudo que eu falei, na medida do possível, cruzar, né? Não é um rigor só da minha trajetória, que eu tenho que ter um rigor maior, talvez até do que de vocês, né? Mas é isso, a gente não dá para aceitar uma informação de primeira
como sendo totalmente verdade. Não dá. Eu diria isso. Ponto. Tá bom. Obrigado. Pelo Salazar, obrigado. Agora, eu lembrei que o Caetano falou também, navegar é preciso, viver não é preciso. Teve uma época lá que ele disse isso. Agora eu vou passar para o Rui fazer a pergunta. Rui. Boa noite, Iris. Excelente palestra, muito importante pela tua experiência na área jornalística. Aliás, antes de eu fazer o meu comentário, na Gazeta Mercantil, você chegou a trabalhar com o Luiz Biondi? Sim. Ah, maravilha. Sim. No primórdio. O Biondi era da primeira turma da Gazeta. Quando o Paulo desligar o microfone para a gravação e começar uma conversa mais informal, aí eu vou, tá bom. Vou contar como disse. Sim, gostamos muito do Aloysio Biondi, uma figura humana fantástica, grande economista. Grande jornalista da área e uma figura humana incrível. Segurou a Gazeta, bom, de um jeito. Mas a minha intervenção era na direção que um pouco você já apontou, que é a questão de como, numa época de desinformação e de radicalização como nós estamos, como são importantes as instituições. E as instituições vistas como organizações da sociedade para, de certa forma, viabilizar um relacionamento mais saudável, né? Nesse sentido, ter advogados que vão atrás da falsidade e se defendem, né? E, especificamente, minha intervenção era no sentido de consolar o nosso colega que trabalhou na Shell. Eu estava com o telefone celular em transmissão, não vi quem estava falando sobre a Shell. Foi o Pitelli. Pitelli. Óbvio. Eu ia só... Entrando na série de instituições, a Shell, aqui de Paulínia, né? Ela foi obrigada, por causa desse mau comportamento com relação à fabricação de agrotóxicos e a falta de controle, que te deixou tão preocupado, ela teve que pagar ao Ministério do Trabalho, por direitos difusos, cerca de 60 milhões de reais, que esses 60 milhões de reais eu acompanhei. E, para te consolar, 40 milhões foram alocados na Unicamp, num hospital que está dentro do terreno da Unicamp, que é o Instituto de Otorrino e Laringologia, um grande hospital para tratar de casos de câncer, e em Piracicaba, para um hospital chamado Ilumina, que também tratava de casos de câncer. Então, de certa forma, a tua permanência, a tua estada na Shell, ela foi, com todos os problemas que ela te trouxe, a história e as instituições deram uma pequena correção de rumo. Então, era nessa direção que eu ia te consolar, né? A Shell teve que pagar o que eles chamam de direitos difusos, e com isso o Ministério Público pode alocar essa multa por direitos difusos em atividades que são relevantes para a saúde da população. E, além do valor, as instituições, eu acho que são muito importantes serem preservadas numa época de crise da democracia como estamos vivendo, porque é nas instituições que as pessoas atacam, né, a democracia, ao tentar desmontar as instituições, mais que ao tentar interferir em votações, eu acho. Sim. Então, eu acho o seguinte, você trouxe, não foi objeto da palestra, até pela questão do tempo, mas você trouxe uma questão importantíssima que tem a ver com tudo que a gente já falou, que é a força da representatividade da sociedade, que se dá dentro das instituições para a preservação do ambiente democrático, um ambiente de debate saudável, e eu anexaria, não à toa, eu fiz ciência política, né? Doutorado de ciência política, porque exatamente esse é o ponto. Mas eu anexaria mais uma questão, é a questão da qualidade da educação no Brasil. Porque você vê o seguinte, cidadãos bem formados, educados, etc., serão mais lúcidos, farão mais essa triagem, participarão de forma mais eficiente, eficaz no ambiente, os debates terão outra qualidade, o Congresso é outro Congresso, né? E aí você tem o quê? Uma fiscalização do processo, inclusive da informação, muito maior por nós todos.
Bom, a gente fala da regulação, e Gramsci dizia, né, quando o Estado não é perfeito, você precisa ter o Estado porque a sociedade não é perfeita. Se a sociedade fosse perfeita, você não precisava do Estado, das regras, né? Ela viveria. Então, por que é que nós temos esse aparato discutido em regulação, todo esse aparato? Porque nós estamos exatamente nesse caminho, tentando consertar, minimizar, né, os desvios desse processo. Mas é evidente que uma educação sólida, né, forma cidadãos. Instituições que representem a sociedade são fiscalizadoras e representam os cidadãos. Então, isso tudo impacta na qualidade do ambiente que a gente vive, e a mídia reproduz isso, que volta à premissa, né? Nós somos parte PRI desse processo. É isso, gente. Muito bem, pessoal. Olha o vinho! Olha o vinho. Olha o vinho! Olha o vinho. Estamos aqui para brindar essa palestra brilhante. Obrigada. Agradecer a você. E sextou, moçada. Vamos agora, então, tomar um vinhozinho. Olha, vocês são os família. heróis. Vocês são os heróis nessa palestra que está imprensada entre um sábado e um feriado, né? É muito amor à arte, ao debate. Olha aí. Não, é coisa de ter ano, não tem jeito. É, né? Heroína é apresentadora. Não? E eu tive que recusar, minha mulher queria que eu fosse para a Netflix ver um filme com ela. E aí você ficou aqui. Vou apanhar de noite. Tchau, pessoal. Tá Até a bom, próxima. gente. Obrigada.